O foco principal do nosso assunto, que estamos trazendo nesse instante para vocês, diz respeito à existência do ser humano e a coisa mais primordial que temos, a vida. Deus nos concedeu vida, Ele nos permitiu existir no momento em que a palavra de Deus não nos revela isto, mas presumimos que no momento em que o coração daquele feto ele começa a dar as primeiras pulsações, indica que Deus autorizou a um dos seus espíritos que com ele habita vir a esta terra em uma velocidade que não se pode medir e entrar naquela vida tão diminuta, tão pequena, e ela passa a existir e ser uma vida até que ela vem à existência depois de 9 meses, ela nasce. Depois nos tornamos adultos, conscientes, responsáveis pelos nossos atos. Mas a suma do assunto diz respeito ao seguinte: não é aquela velha história antiga de Trancoso, que se diz que quando a gente morre, tudo acaba. Todos nós temos um propósito, que isto está estabelecido pelo próprio Deus, para que nós tenhamos uma livre escolha de podermos fazer a nossa opção de vida. Não somos manipulados, não somos robotizados, nem Deus manipula ninguém, nem tampouco apadrinha ninguém. Mas Ele deu a livre escolha para você, para que durante o seu trajeto, o curso da sua existência, da sua vida, você possa fazer uma opção, você possa ter conhecimento da verdade. A verdade da palavra de Deus, não existe outra verdade. Até porque a verdade do ser humano é trato de imundícia. Mas a verdade da palavra de Deus, que é veraz, que é verídica, e em suma, é o que nos garante certeza do que irá acontecer depois que sairmos deste planeta azul, dessa existência, e atravessarmos a gravidade numa velocidade incomensurável e está do outro lado da eternidade, onde você há de comparecer diante do Todo-Poderoso para prestar contas, tanto dos seus atos como da sua opção de vida. Não é a velha história de Trancoso, que quando a gente morre tudo acaba. Não é isso. Ou se resume em você ser depositado num cemitério qualquer da cidade e ali tudo foi esquecido. Mas está em você entender o plano maravilhoso e eficaz que Cristo Jesus legou para todos nós quando ele foi lá, há muitos anos atrás, à cruz do Calvário, se deu em seu lugar, no meu lugar. Você é culpado, eu sou culpado, nós pecamos, nós viemos de pais pecadores, transgressores, desobedientes, e continuamos a ser transgressores e desobedientes, não mudamos muito, tivemos apenas a consciência da palavra de Deus, não digo muitos, mas poucos tiveram essa consciência e entenderam que precisavam, que necessitavam de um Salvador. É isso o sentido da vida. O sentido da vida não está simplesmente ou tão somente você vir a este mundo e passar este período aqui de 60, 70, 80, 90 anos, e alguns, pela sua robustez, chegam aí beirando os 100 anos. O sentido da vida está em que você, como ser humano, saiba administrar. É uma administração. Você saber administrar a sua existência,
A sua existência não diz respeito tão somente a você vir a esta terra, estudar, se formar ou não se formar, ou não estudar, formar uma família ou não formar família, viver a sua vida, e daí pouco importa o restante. Você vai empurrando com a barriga. Não é bem assim. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus, que é o dono da vida. Você não é dono de coisíssima alguma, mas Ele permitiu a você a sua existência, mas colocou diante de você duas situações que você mesmo escolhe. Você não é obrigado a escolher. Você determina o que você quer para a sua vida. Você não está forçado a nada, porque Deus não força ninguém, nem tampouco manipula ninguém. Não somos robôs, não somos manipulados pelo Criador. Mas Ele deixou bem claro que você tem que fazer uma opção de vida. Na vida secular, nesta vida que vivemos, você tem algumas opções. Na vida secular, alguns dizem que não querem estudar, se tornam pessoas despreparadas, sem nenhuma formação acadêmica, nem escolar, não são escolados. São pessoas leigas, muitos não sabem ler, ao passo que muitas estudam, se formam e têm uma vida mais próspera. Isso é lógico, não é? A matemática deixa isso bem claro. 1 mais 1 é 2, e 2 mais 2 é 4. Não pode haver meio termo. 2 mais 2 não pode ser 3,5. Então, se você não se prepara na sua vida secular, se você não se preparou para enfrentar as adversidades da vida, você vai ser uma pessoa fraca. Fraca no conhecimento, uma pessoa que talvez você encontre um trabalho qualquer aí de capinar roça, não é? Porque até hoje ser gari depende de você ter um certo grau de instrução e de estudo. Então você vai passar a sua vida inteira vivendo uma vida miserável, desgraçada e financeiramente péssima. Por quê? Porque a vida secular, a vida deste mundo, lhe permitiu isso, lhe deu este direito para você escolher se você quer ser preparado ou não preparado, ser indouto ou ser uma pessoa conhecedor, letrada, preparada, acadêmica, formada. Então, isso é colocado à existência do ser humano para que ele possa escolher. Assim, também com a vida espiritual, Deus não te força a nada, mas Ele coloca diante de você, diante da sua vida, situações para que você possa ter uma vida melhor do outro lado da eternidade, porque morrer todos nós vamos. Eu costumo dizer que da criação de Deus, nós os seres humanos somos os únicos que sabemos que iremos morrer mais cedo ou mais tarde. Uns morrem cedo, outros morrem tarde, mas todos nós iremos morrer por causa do pecado. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Como pecamos, iremos morrer e ninguém está livre disso. Sabemos que um dia será o nosso dia. Diante de você está isso. Não é você imaginar que quando você morre acabou tudo. Olha, tudo acabou, eu não tenho mais lembrança mais de nada. Meus planos e projetos foram de água abaixo e tudo acabou, tudo faliu. Não é bem assim, porque você tem um ser dominante dentro de você, que é o seu espírito que habita no seu corpo, nesta sua matéria que um dia vai morrer. Porque o que está dentro de você, o espírito que Deus permitiu que entrasse naquele feto ainda uniforme no ventre da mãe, quando ele deu o primeiro sinal de vida, quando o seu coração pulsou pela primeira vez, aquele espírito, ele não morre, ele é eterno, porque é uma partícula advinda de Deus. Por isso que Jesus disse que a carne é fraca e para nada serve, mas o espírito está sempre pronto. O espírito que você tem, que habita no seu corpo, nesta sua matéria pecaminosa, ele é eterno, ele não morre. E um dia ele vai voltar para as suas origens, para a sua fonte de onde ele veio,
para prestar contas diante de Deus. E qual foi a opção de vida que você fez? Porque está diante de você, como é tão fácil entender isso, mas as pessoas criam uma dificuldade incrível. Vejamos só. Bem, a palavra de Deus, segundo o próprio Jesus, decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ele disse que nós devíamos pregar o evangelho para que as pessoas tivessem conhecimento da palavra de Deus, tivessem conhecimento da verdade. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade da palavra de Deus, que é a única verdade, porque eu, você e o ser humano em qualquer parte do mundo, nem nenhum dos seres humanos existe verdade. Toda a nossa verdade é hipocrisia, é mentira, é a arrogância, soberba, é vaidade. Mas a única palavra que nós conhecemos como verdade é a palavra de Deus. Essa é a verdade. Essa é a verdade que liberta. Quando você conhece essa palavra, quando você conhece ela, quando alguém a pregou para você e você dá ouvidos, é necessário que você dê ouvidos, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Como você pode crer em algo que você nunca ouviu falar? Não é verdade? Você só tem conhecimento de emprego quando alguém divulga que está havendo vagas de emprego. Senão você não teria conhecimento. Então, no momento em que você conhece, quando se divulga alguma coisa, você tem conhecimento daquilo. Então, o ouvir a palavra de Deus faz gerar no seu ser, no seu espírito, a fé. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Com o ouvido você ouve, com o coração você crê e com a boca você confessa que Jesus é único e suficiente Salvador. E eu costumo dizer, onde está o grande perigo em não compreender isso? É quando você atrela, quando você junta isso ou quando você distribui isso para outras pessoas que não são dignas desta honra. Quem foi à cruz? Quem ficou de braços abertos, cravados, pés e mãos, a não ser Jesus Cristo, Filho do Altíssimo? Quando você atrela a salvação a outras pessoas, derivando isso de terceiros, isso é uma grande arrogância, isso é uma grande falta de conhecimento, é uma grande tolice. Você está dizendo que Jesus não foi ou não é autossuficiente para a vida eterna. Reconhecemos a mãe de Jesus, Maria, como a mãe do Salvador. Se não fosse ela, Jesus não teria vindo. Talvez Deus tivesse escolhido outra mulher, mas ele escolheu Maria. Mas Maria não pode salvar ninguém. Tire isso da sua cabeça. Maria não derramou sangue por ninguém. Maria não foi à cruz do Calvário ser dependurada numa cruz, nem cravada. A palavra de Deus está escrito, segundo o que do relato de João, nas suas epístolas, que diz, ninguém subiu ao céu. Está lá no Evangelho de João, segundo João, ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, a saber, Jesus Cristo. Maria não veio do céu. Maria é nascida de um homem e de uma mulher em um ato sexual. Por que Maria não subiu ao céu? Porque Maria é pecadora. E a palavra diz que eu, você e todos os homens e todas as mulheres, quando eu digo homem, falo em sentido genérico, homens e mulheres são pecadores, nascidos de uma relação sexual, que não foi o caso de Jesus. Maria não teve contato com nenhum homem para que Jesus viesse, mas para Maria nascer, ela teve que ter contato. O pai dela e a mãe dela tiveram que ter relações sexuais para que ela viesse, ou ela viesse a nascer. Então, nunca atrele a salvação que você precisa, que você necessita, a outrem, porque isso é uma afronta ao Filho de Deus. A palavra de Deus está escrito, a minha glória, disse o Senhor Todo-Poderoso, a minha glória a outro eu não darei. Se você quiser encontrar este texto bíblico, você vai encontrar em Isaías 42, 8.
O profeta Isaías escreveu que Deus está dizendo que a glória dele ele não dá a ninguém. Ele não distribui, ele não divide com ninguém. Pode ser Maria, pode ser Pedro, pode ser Tiago, pode ser João, ninguém. Deus não distribui a glória dele com mais ninguém. O mérito da salvação é exclusivamente e unicamente daquele que deu a sua vida por nós. Maria não deu a vida dela por você nem por mim. A própria Maria, mãe de Jesus, ela depende ou dependeu do Filho. Ela está enterrada, sepultada, e um dia o corpo dela vai ressuscitar para estar com o Filho, com Cristo Jesus, o seu Salvador, o meu Salvador, o nosso Salvador. Então, não entender o plano de salvação é você atribuir salvação a outras pessoas, como se Cristo Jesus não fosse autossuficiente para salvar você. Então, depende de Maria. Se eu estou fazendo uma prece, eu tenho que rogar a Maria, porque Jesus não é suficiente. Não faça isso, porque Maria depende, ou dependeu de Jesus, e depende hoje, no pó da terra onde ela está sepultada, para que ela um dia ressuscite. Ela depende de Jesus, assim como eu dependo de Jesus um dia, para que meu corpo se levante da sepultura e ressuscite. Todos nós precisamos de um Salvador. E o único meio de salvação é Cristo Jesus. Por isso que ele diz, ninguém, a palavra ninguém é ninguém mesmo. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Já deixou bem claro, não tem outro caminho. O caminho é Cristo, não é mais ninguém. O entendimento da palavra, quando você compreende isso verazmente, aí sim começa a fluir dentro do seu ser, no seu coração e na sua mente, algo importante. E aí vem o trabalho do Espírito Santo que converte você, que é um pecador, assim como eu sou, como todos nós somos pecadores. Convence o homem do pecado e do juízo. Enquanto você estiver atribuindo salvação a mais outras pessoas, não vai fluir. Por isso que muitas não se convertem. Porque o Espírito Santo de Deus não pode permitir que alguém se converta atribuindo salvação a outros nomes, né? Porque a outros nomes não será permitido. Porque a glória é de um único homem, Jesus Cristo, homem, Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Você já imaginou? No pódio só chega em primeiro lugar e só levanta o troféu quem chegou em primeiro lugar. Não existe 3 ou 4 ou 5 vencedores. Primeiro lugar só de um. Não pode ser dividido o primeiro lugar com 2 ou 3 pessoas. Onde você já viu isso? Se na terra isso não é permitido, imagine no céu. E a palavra de Deus nos deixa claro que hoje, se ouvir a voz de Deus, você não deve endurecer o seu coração. Segundo o que está escrito lá em Hebreus, né? O escritor aos Hebreus diz, se hoje você tiver a oportunidade de ouvir esta voz, dê crédito a ela. Você deve se afastar de tudo aquilo que pode deixar Cristo como segundo plano. Cristo é primeiro plano. Não existe um segundo plano. Não existe um segundo caminho. Não existe um subterfúgio. Cristo é o único caminho que conduz à vida eterna. Porque você hoje tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus gratuitamente. Você hoje não é forçado a nada. A palavra está sendo espalhada, difundida, divulgada, ventilada em muitos lugares gratuitamente para o seu coração. Mas virá tempos, segundo o que está escrito lá, se eu não me engano, em Amós 8, e o verso 11 diz, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Aproveite a oportunidade enquanto você pode, porque virá dias, chegará tempos aí, está se aproximando em que você
não terá mais oportunidade de ouvir esta palavra, porque aí já existem alguns países que estão matando cristãos, estão entrando dentro das igrejas, estão pintando miséria. Mas isso é para se cumprir a palavra do próprio Deus, que aqui, segundo Amós 8:11, diz que Deus enviará fome, não fome de pão, não sede de água, mas de você ouvir a Bíblia. Você quer ouvir e não tem. Ela há de desaparecer da face da terra. Aproveite a oportunidade hoje e não feche o seu coração. Não afronte ao Todo-Poderoso dizendo, ou achando, ou pensando, ou assentando no seu coração, ou fomentando em sua mente que Cristo Jesus não é suficiente para salvar, que você depende de João, que você depende de Maria, que você depende de A, de B, de C. Salvação só existe e você só obtém vida eterna, e a fé só entra no seu coração quando você entender que vida eterna só há um meio, só há um caminho, não são dois, não são três, não são quatro caminhos, só existe um caminho que conduz à vida eterna, Cristo Jesus. Enquanto você estiver com esse pensamento, enquanto você estiver celebrando culto a não ser exclusivamente ao vitorioso Cristo Jesus que ressuscitou ao terceiro dia dos mortos, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Enquanto você estiver atribuindo vida eterna a outras pessoas, você não há de se converter, porque o Espírito de Deus não pode compactuar nem compartilhar com você de uma mentira, de algo fraudulento que não é verdadeiro, porque Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E o Espírito Santo de Deus, o Santo Espírito, ele não pode compactuar, ele não pode dar aval aos seus pensamentos de dizer, ou de pensar, ou de apregoar que salvação depende de quem quer que seja, a não ser de Cristo. Enquanto você estiver dependendo de Maria, infelizmente, você está em maus lençóis. Enquanto você estiver dependendo de Tomé, de São Jorge, ou de quem quer que você chame de santo, você está em maus lençóis. Não atribua o plano salvífico de Cristo a mais nada. Porque muitos não se convertem, porque muitos ouvem a palavra de Deus, porque muitas vidas até gostam do Evangelho de Cristo, até gostam de ouvir a palavra de Deus, mas não se convertem, porque os seus corações estão contaminados com essa baboseira, com essa hipocrisia, com essa mentira que foi induzida através dos pais, dos avós, e você entrou nessa tradição e está quebrando a cara. Porque a responsabilidade de vida eterna não depende do seu avô, do seu bisavô, da sua mãe, nem do seu pai, nem do seu tio, nem do seu irmão, nem de sua irmã, nem do seu marido. Depende exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Salvação só vem através do Espírito Santo de Deus, que convence o homem que ele precisa. Você tem que assentar no seu coração. Só há um meio de vida eterna para que eu me encontre um dia com o Filho de Deus, com Jesus Cristo, o Nazareno. Eu preciso, eu necessito dele, porque um dia eu vou deixar esta terra e o meu corpo não vai se resumir ao pó. Não, um dia esse corpo vai se levantar assim como o corpo de Jesus se levantou ao terceiro dia, porque não faz o menor sentido Cristo Jesus ir à cruz e pagar um preço tão alto para depois você morrer e ficar por isso mesmo. Então ele veio morrer para que razão? Por quê? Então essa causa, essa obra de Cristo seria uma baboseira, uma balela, descer da sua glória, do seu lar eterno, de santidade, para vir essa terra sofrer tanto por algo que no fim não deu em nada. Então se nós morremos e tudo se acaba no pó da terra, então nós somos os mais miseráveis dos homens. A vida não tem o menor sentido e a menor graça.
Mas a graça está em que um dia um homem tomou a forma humana, desceu do seu lar celestial, filho do autor da criação de todas as coisas, para pagar a sua culpa, a minha culpa, porque somos pecadores, desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus, e dependíamos de um Salvador, porque o nosso destino era perdição eterna, era inferno, era o lago de fogo. Mas Cristo Jesus, pelo amor com o qual nos amou, deu a sua vida para que nós pudéssemos crer nessa obra, neste projeto magnífico que ele realizou na cruz do Calvário, no meu lugar, no seu lugar. Então, no momento em que você entende esta palavra, no momento em que você assenta no seu coração, só Cristo salva. Ninguém salva mais. Maria eu respeito como a mãe do Salvador, mas ela mesma está enterrada, como todos os santos em Cristo morreram, assim como Pedro, como Paulo, como Tomé, como Tiago, como João, todos pereceram e estão aguardando um dia os seus corpos ressuscitarem para estar com Jesus. Maria aguarda também esse dia para estar com o filho dela. Nós a respeitamos como a mãe do Salvador, mas não como intercessora, porque defunto não intercede por ninguém, tá certo? Defunto não intercede por ninguém, porque o corpo dela jaz no pó. A mente dela não funciona mais, até que um dia Jesus permita o espírito dela retornar, entrar no corpo dela e ela tenha um novo corpo, uma nova vida, assim como eu terei uma nova vida, você terá uma nova vida em Cristo Jesus, desde que você creia. Porque muitos ressuscitarão para a condenação e muitos ressuscitarão para a vida eterna com Cristo Jesus. Todos nós vamos ressuscitar. Não ache que só quem vai ressuscitar são os comprados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que Cristo Jesus salva, que Jesus salvou e que está salvando. Todos, até os desobedientes, os que serão condenados, um dia ressuscitarão. Os seus corpos se levantarão do pó da terra para prestar conta diante de Deus, porém, para a perdição eterna, porque tiveram todo o tempo da sua vida, da sua existência, uns mais cedos, outros mais tardes, outros bem na sua velhice, e nunca fizeram uma opção de vida e inculcaram na sua mente, enfiaram dentro das suas cabeças que quando morre tudo acaba e tudo se resume a nada. E vai ser uma grande decepção naquele dia. Muito choro e ranger de dentes, porque aí não há mais misericórdia. Por isso que a palavra de Deus, eu acabei de falar, segundo o que está escrito aos Hebreus, lá na epístola aos Hebreus, hoje é o dia de aceitação. Se você ouvir a sua voz, a voz da palavra de Deus, não faça vista grossa. Dê crédito. Dê crédito. Porque a nossa vida é muito importante, é tudo que nós temos de mais precioso. E enquanto a vida, a esperança, porque depois da morte já se segue ao juízo. Por isso que os transgressores aqui nesta terra, os malfeitores aqui nesta terra, precisam de um advogado. Necessitam dos trabalhos advocatícios, dos advogados, para intercederem por ele, porque depois da sentença estão ferrados. Depois que o juiz bate o martelo, não há mais boquinha para eles. Invoque o nome de Jesus e o convoque para que seja o seu advogado, para que naquele dia ele possa dizer diante de Deus, quando o diabo acusar você, ele possa dizer: mas ele confessou o meu nome, meu Pai, e foi por ele e por muitos que eu derramei o meu sangue, porque eles creram no meu projeto, no meu sacrifício na cruz do Calvário. Eles confiaram no meu sacrifício. Eles depositaram confiança em mim. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque Deus está te dando oportunidade e vida até agora para que você abra o seu entendimento, porque você não é nécio. Você tem uma mente para pensar.
para fazer uma opção, mas faça a opção pelo que é correto, pelo que é certo. Amém? Deus esteja contigo.